Na verdade, vocês nem perceberam. Ele não tinha chegado com uma nova roupa. Ele tinha chegado com um irmão mais novo. Só que ele fazia parte dos vídeos enquanto ele não chegasse. Mas, Minitai, você quer ele no canal? Tá bom, então... Se ele quer, então vamos fazer o que ele quer. E você... E agora... Você... Minitai especial. É declarado irmão do Minitai. E uma nova pessoa do canal. Então, gente, ele vai aparecer no vídeo junto com o Minitai. E aproveitem um novo vídeo.